Quero convidar o pastor Tim e o Jeremiah, que vai traduzi-lo. Eu acho que a maioria da igreja já conhece o pastor Tim, porque o pastor Tim vem para a PIBA nos servir desde 2008, 17 anos. Em 2008, reuniu um grupo de 12 pastores de várias partes aqui do Brasil, junto com a nossa equipe, e começou o primeiro curso que na época chamava TNT. Não era dinamite, mas acabou explodindo, né? Treinando novos treinadores, que foi o início do curso, que hoje é o Pregue a Palavra. Aqueles 12, junto com uma segunda turma, em 2010, foram capacitados e começaram então a treinar outros pastores em suas regiões. E aí começaram a treinar outros pastores e outros pastores. E nesses 17 anos a gente já perdeu as contas. Mas explodiu mesmo. Deus tem abençoado e cremos que temos alcançado mais de 5.000 pastores ao redor do Brasil e agora até fora do Brasil. Queridos, isso é para a glória de Deus. O que Deus, e nós como igreja somos gratos por esse irmão que tem vindo aqui todo ano nos servir e nos ajudar para também servir outras igrejas. E como nós temos sido edificados na sua palavra. Nós vamos orar e ele então vai trazer a palavra nessa noite. Senhor, nós te louvamos, porque nós estávamos sim perdidos, mas o Senhor nos encontrou com a tua graça, a graça no Evangelho. E agora nós queremos saber como viver diante do Senhor, como viver em tua graça, no teu Evangelho. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos corações a ouvirmos a tua palavra, para sermos edificados como teu povo, como o Senhor deseja viver através de nós. E Senhor, de forma muito especial, nós agradecemos pela vida do pastor Tim, que há tantos anos, em tantas viagens, tem investido em nossa igreja e conosco tantos outros pastores e igrejas ao redor do Brasil e fora. Que o Senhor abençoe grandemente. E nós somos gratos porque podemos participar juntos do mover da tua palavra que o Senhor está fazendo ao redor do Brasil e do mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amen. Amen. Thank you, David. Boa noite, right? There you go. That's all my Portuguese for you. Já foi todo o meu português. Both words. Ambas as palavras. I agree with everything David said. Eu concordo com tudo que Davi falou. I think. Eu acho. Okay, but it's been great being with you for 17 years. Tem sido fantástico estar com os irmãos durante 17 anos. I have so much encouragement every time I come to PIBA. Eu recebo tanto encorajamento cada vez que eu venho para PIBA. There were the early years when I was here, and I was here more than I was at church at home. Nos primeiros anos, eu acho que eu estava mais aqui do que com a minha igreja nos Estados Unidos, em casa. But now I come about once a year. Mas agora eu venho mais ou menos uma vez por ano. It's always a joy to see familiar faces, get a hug. Sempre uma alegria ver rostos conhecidos, um bom abraço. It's even more joyful to see new faces. E é uma alegria ainda maior ver rostos novos. We heard this morning how God is building His church upon the confession of Jesus Christ. Ouvimos pela manhã como Deus está edificando sua igreja sobre a confissão de Cristo Jesus. That comes through the proclamation of His word, doesn't it? Que vem pela proclamação da palavra dele, não é? And I think as long as you continue prega palavra, e enquanto vocês continuam a pregar a palavra, and a pulpit that proclaims God's word, num púlpito que proclama a palavra de Deus, Jesus will marvelously grow PIBA. Jesus vai maravilhosamente promover o crescimento da PIBA. I was last year in Portugal with one of your works. Estava ultimamente em Portugal, em um dos trabalhos que a igreja investe ali. I was in Pennsylvania in the United States with one of your works. Também estava nos Estados Unidos, no estado de Pennsylvania, num dos trabalhos do Pregue a Palavra que vocês investiram ali e promoveram. What a joy of multiplication. Que alegria essa multiplicação. And what a joy of a movement that will continue on. Que alegria fazer parte de um movimento que há de continuar. So it's good to be with you again.
Então é muito bom estar com os irmãos novamente. I'd like you to open your Bibles to Luke chapter 4. Peço que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 4. We're going to look tonight at a passage that you may not have looked at before or ever heard preached. I don't know if I've ever heard it preached, but it's the temptation of Jesus. Nós vamos olhar para uma passagem, não sei se você já ouviu uma pregação nessa passagem, não sei se eu já vi uma I'm going pregação to have nessa passagem, I'll have Jeremiah read the passage. mas é a tentação de Jesus. Eu We'll vou pray, pedir para o Jeremiah ler a passagem e nós vamos orar. and then we'll dig in. E aí a gente mergulha no texto. Verse 15. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for your word. Pai, agradecemos pela tua palavra. We thank you for the truth that it's a living word and speaks to our hearts and transforms our lives. Obrigado pela verdade que é uma palavra viva que ministra aos nossos corações e transforma as nossas vidas. We thank you for your Holy Spirit who empowers your word in us. Obrigado pelo Espírito Santo que toma essa palavra com poder dentro de nós. And we thank you for Jesus here. E agradecemos por Jesus. Help us learn from his temptation. Que possamos aprender com a tentação dele. Open our hearts to your word this evening, Lord. Abra nossos corações à tua palavra nesta noite. And open your word to our hearts. E abra a tua palavra para os nossos Help us to see corações. the wonders and glory of your gospel. Nos ajude a perceber as maravilhas da glória do teu evangelho. In your son's name, amen. No nome do teu filho. Amém. As I was preparing to teach, I asked myself a question that I often ask when I'm preparing. No preparo para o ensino, eu fiz uma pergunta para mim mesmo que eu faço com frequência. Who would benefit by learning about the temptation of Jesus? Quem beneficiaria de aprender sobre a tentação de Jesus? Who would find help from this event that happened so many years ago in our Lord's life? Quem poderia encontrar utilidade num evento que aconteceu tantos anos atrás na vida do nosso Senhor? And I thought of a few ideas. E eu pensei em algumas ideias. Anyone who faces temptations or struggles with temptation, I think would benefit. Qualquer pessoa que luta com tentações poderia beneficiar. Anybody here? Alguém luta com tentações aqui? Are you with us? Yes, right. Sim. Anyone who battles with the same temptation over and over again, I think would benefit from this. Acho que uma pessoa que poderia se beneficiar dessa mensagem é uma pessoa que talvez luta com as mesmas tentações, repetidamente. Anyone who thinks there's something wrong because their struggle and temptation seems to grow greater and harder rather than smaller and simpler.
Talvez uma pessoa que percebe que suas tentações, ao invés de diminuírem ao longo do tempo, como eles imaginavam que deveria ser, as tentações vão ficando cada vez mais fortes. Anybody who knows they are filled with the Spirit, led by the Spirit, and empowered by the Spirit, but recognizes they continue to face temptation. Qualquer pessoa que é habitado pelo Espírito, capacitado pelo Espírito, essa pessoa poderia, mas ainda assim, enfrenta tentações. Essa pessoa poderia também receber um benefício desse texto. Anybody who thinks that temptation must have been easier for Jesus because, after all, he was the perfect man. Talvez uma pessoa que pensa que as tentações seriam mais fáceis para Jesus, porque ele era um homem perfeito. If any of those issues or thoughts are true in your life, I hope that you will find strength and hope tonight in this passage as we examine it. Se isso caracteriza você, qualquer uma dessas ideias ou pensamentos que falamos agora, se isso é você, então esse texto pode trazer benefício para a sua vida. We're going to break it down the way a story works. Nós vamos parte por parte nessa história, nessa narrativa. We're going to look at the setting that comes in verses 1 and 2, but there's a little bit more broadness to the setting we'll examine. Nós vamos observar o cenário aqui dessa história. Then scene 1, Na primeira cena, do what you want. faça o que quiser. It's a temptation about God's word and man's obedience. É uma tentação sobre a palavra de Deus e sobre a obediência do homem. Scene 2, do it your way. A segunda cena, faça do seu jeito. It's a temptation about God's dominion and man's devotion. É uma tentação que trata do domínio de Deus e a devoção do homem. And then the third and final scene, force God's hand. E a terceira e última cena, force a mão de Deus. It's a temptation about God's care and man's trust. É uma tentação sobre o cuidado de Deus e a confiança do homem. That's the way I would describe these three temptations. É assim que eu descrevo essas três tentações. Do what you want, Faça o que quiser, do it your way, faça do seu jeito, force God's hand. force a mão de Deus. I want to begin with the setting, and it speaks of Jesus being full of the Holy Spirit, returning from the Jordan, and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days, being tempted by Satan. Vamos observar o contexto aqui. O cenário aqui no versículo 1 diz que Jesus estava cheio do Espírito, ele voltou do Jordão, ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. He returns from the Jordan. What was he doing there? Ele voltou do Jordão. O que estava fazendo no Jordão? If you feel like we've just entered into the middle of a story, you're right. Se você sente que a gente entrou no meio de uma história, você está certo. And so there are three thoughts that Luke has already brought up that will help us form the backdrop of this temptation of Jesus. O evangelista Lucas, ele já deu para a gente três ideias que vão nos ajudar a entender o contexto dessa história. I want to give three words to that backdrop. E vamos falar desse contexto, esse pano de fundo, com três palavras: Incarnation, encarnação, Adam, Adão and the Holy Spirit. e o Espírito Santo. I think you can remember that, right? Incarnation, Okay. Vocês conseguem lembrar disso? Adam, Encarnação, and the Holy Spirit. Adão e o Espírito Santo. The incarnation is actually talked about in chapter 1, verses 26 through 37. A encarnação é tratado no capítulo 1, which verses? 26 through 37. Nos versículos de 26 We're a not going to turn 37. there. You can look that at a later time. A gente não vai olhar agora, você pode olhar depois em casa. It's easy to misjudge the temptation of Jesus when we don't understand the incarnation. É fácil interpretar mal a tentação de Jesus se não entendemos a importância da encarnação. It's easy to think, oh, of course he succeeded. He's God. É fácil pensar, é claro que saiu bem na tentação, ele é Deus. Many think of Jesus as a kind of Superman, Alguns pensam em Jesus como um tipo de super-homem. ordinary man in ordinary days, Um homem normal em dias normais, yet able to tap this supernatural power and leap tall buildings in one jump. mas ao mesmo tempo capaz de acessar um poder e pular
prédios altos num único pulo. But Jesus is not Superman. Mas Jesus não é super-homem. And we understand the incarnation when we see the difference. E entendemos a encarnação quando percebemos a diferença. There's two things that are included in the incarnation that are very important for us to understand. Tem duas coisas importantes para a gente entender na encarnação. First, Jesus is fully God. Em primeiro lugar, que Jesus é plenamente Deus. He claimed and displayed all the characteristics of God. Ele reivindicou para si e demonstrou todas as características de Deus. Things like the eternality, the omniscience, the omnipresence, the omnipotence of God. A internalidade de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus. He did things only God could do. Ele fazia coisas que somente Deus poderia fazer. He calmed the stormy seas by the power of his word. Ele acalmou a tempestade no mar com o poder da sua palavra. He cast out the legion of demons from the man which no one could subdue by the power of his word. Ele expulsou uma legião de demônios de um homem que ninguém conseguia subjugar, simplesmente com o poder da sua palavra. He gave new life to the ruler's dead daughter and to his good friend Lazarus by the power of his word. Ele deu vida a uma jovem, ao seu amigo Lázaro, pelo poder da sua palavra. Read Genesis 1 and how much God does by the power of his word. Leia Gênesis 1 e lembre-se o quanto que Deus é capaz de fazer com sua palavra poderosa. Jesus turned water into wine. Jesus transformou água em vinho. My second grandson, Meu segundo neto, this may not be appropriate, but he decided he wanted to be a magician when he was 7. ele decidiu aos 7 anos que ele queria ser mágico. And his mom heard him down in the basement practicing his magic. E a mãe dele ouviu ele lá no porão da casa treinando os seus truques. And he was saying, aqua fermento, aqua fermento. Ele ficava repetindo, aqua fermento. I think he meant abracadabra. Eu acho que ele quis dizer abracadabra ou alguma coisa. Jesus didn't need that, he just turned it into... Jesus não precisava de nada disso. Jesus fed a multitude with a couple of fish and a few loaves of bread. Jesus alimentou uma multidão com 2 peixes e alguns pães. And it wasn't like communion where we get this little nibble. E não era que nem a nossa celebração da ceia, em que é só uma mordida. They didn't say, oh, don't take so much, we got a lot of crowds here. Ninguém estava falando, não pegue demais, porque tem muita gente. They ate and were satisfied. Eles comeram e ficaram And satisfeitos. they had leftovers. E ainda sobrou. Jesus is fully God. Don't ever misunderstand that. Don't ever deny that. He's Jesus fully é God. plenamente Deus. Nunca se esqueça disso, nunca negue isso. Jesus is also fully human. E Jesus é plenamente humano. So fully God, fully human. Plenamente Deus e plenamente humano. He was born into this world like any other infant. Ele nasceu como qualquer outro bebê neste mundo. He wet his diapers, he drooled down his chin, he cooed and cried and no doubt talked baby talk. Ele babou, sujou suas fraldas e falava que nem bebê. Twice Luke tells us how he grew as a child. 2 vezes Lucas comenta de como ele crescia como criança. And as a grown man, he got hungry and thirsty and tired and weary. E como homem, ele cansava, sentia fome, sede. All of that helps us see that Jesus lived fully within the character and nature of how God created men to live. Tudo isso demonstra que Jesus vivia totalmente dentro da natureza, da intenção de Deus para o homem. I want to repeat that sentence because I want you to grab a hold of it. Eu quero que você entenda essa frase. Jesus lived fully within the character and nature of how God made man to live. Jesus viveu plenamente dentro do caráter e da natureza que Deus projetou para o homem And viver. in our passage, he was tempted like every other man who's ever been born.
In our passage, he is tempted like every other man who's ever been born. E na nossa passagem, ele está sendo tentado como qualquer outro homem que já nasceu. Which brings us to the second background idea. Que nos leva ao segundo ponto do contexto aqui dessa história. Adam. Adão. Many see Israel and their wandering through the wilderness as the backdrop for Jesus' temptation. I've read a lot about that. Muitos entendem que no pano de fundo dessa história está a lembrança de Israel em suas peregrinações pelo deserto. There's many good reasons to commend it. Eu já li bastante sobre isso e tem muitas razões para pensar assim. I mean, first, when you come to the Exodus, very early in the Bible, God tells Pharaoh that Israel is his firstborn son. No livro de Êxodo, quando Moisés está falando com Faraó, o Deus fala para Moisés, falar para o Faraó que Israel é meu filho. And then there's the similarity of God leading Israel through a time of testing in the wilderness for 40 years. E tem algo semelhante no povo de Israel passar por esse tempo de provação no deserto durante 40 anos. And then all the answers that Jesus gives to Satan's temptations come from a section of the Old Testament in Deuteronomy. E todas as respostas que Jesus dá para Satanás aqui vêm do livro de Deuteronômio. It's a section where Moses is calling Israel to remember their testing by God and their testing of God. Uma parte de Deuteronômio onde Deus traz a lembrança ao povo de Israel seu tempo de provação, de ser testados por Deus no deserto. And so the idea would be Israel repeatedly failed where Jesus triumphed. E então a ideia é que onde Israel falhou repetidamente, Jesus triunfou. It has some merit. E essa ideia tem seus méritos. But I don't think it's the comparison Luke has in mind. Mas eu acredito que Lucas tem uma outra comparação em mente. Why? Por quê? There's a difference between God testing Israel and Satan tempting Jesus. Tem uma diferença entre Deus provar Israel e Satanás tentar Jesus. And Luke actually makes a different connection for us. E Lucas, ele faz uma outra conexão para a gente. It's one sentence back in your Bible. Está ali logo antes, no final do capítulo At the 3 end da of sua the Bíblia. genealogy in verse 38 of chapter 3, O final da genealogia aqui no versículo 38 do capítulo 3. Luke ends the genealogy, Jesus, the son of Adam, the son of God. Ele termina a genealogia dizendo, filho de Adão, filho de Deus. I think the connection Luke wants us to consider is between Jesus and Adam. Eu acredito que Lucas quer chamar a nossa atenção à conexão entre Jesus e Adão. Both are called the son of God. Ambos chamados de filho de Deus. Adam in the genealogy, Adão na genealogia and Jesus at the baptism and actually by Satan in the temptation. e Jesus no seu batismo, logo antes aqui, e também pelo próprio Satanás durante a tentação. Luke wants us to ponder the difference between these two men. Lucas quer que a gente considere a diferença entre esses dois homens, Jesus and Adam. Jesus e Adão. He's already hinted at this contrast just one scene back in the baptism. E no batismo ele já deu indício desse contraste. Look at chapter 3, verse 7. Olha o capítulo 3, versículo 7. As all the other sons of Adam came to John for baptism, Enquanto todos os outros filhos de Adão vinham para João para serem batizados, they were told of their sinfulness and their need for a change in their life. eles foram lembrados da sua pecaminosidade, a necessidade de uma mudança de vida. I mean, imagine this. You're coming out to be baptized, and John looks at you and says, "You brood of vipers." Imagina, você está chegando ali para ser batizado e João fala para você, Who warned you? raça de víboras. Who warned you? Quem deu a entender And a bear fruits in vocês? keeping with repentance. You need a change. Produzam frutos dignos de arrependimento. Vocês precisam mudar. What can we do? O What que should we podemos do? What should they fazer? do? They knew they needed the change. Eles sabiam que precisavam de uma mudança.
But when Jesus was baptized, Mas quando Jesus foi batizado, no change was needed. nenhuma mudança foi necessária. We hear the voice from heaven. A gente ouve uma voz do céu. God was pleased with him and at peace with him, just as he was. Deus Pai se agrada do seu filho, está em paz com seu filho, do jeito que ele é. It's the imagery of the Holy Spirit coming down like a dove. Temos aquela imagem do Espírito Santo descendo como uma pomba. And the voice from heaven saying, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." E a voz que vem do céu dizendo: você é meu filho amado, em você me agrado. What made the difference between these two men? O que fez a diferença entre esses dois homens? Well, certainly the incarnation. Certamente a encarnação. As a man, Jesus lived fully within the character and nature of how God created man to live. Como homem, Jesus sim viveu dentro do caráter e natureza que Deus projetou para o homem viver. And we know Adam did not. E sabemos que Adão não viveu dentro desse projeto. But that brings up a question. How did God create man to live? Isso levanta uma pergunta: como Deus fez Adão? Qual era o projeto de Deus para Adão e a sua vida? My world today is fighting against physical death. O mundo hoje luta contra a morte física. We have Fountain of Youth potions up in North America that they're just all over the place. Everybody wants to live. Todo mundo está atrás, na América do Norte, daquela fonte da juventude, algum remédio para ajudar a viver mais tempo. But they don't realize they're spiritually dead. Mas não reconhecem que eles estão mortos espiritualmente. And they don't want to live the way God intended them to live. E eles não querem viver da forma que Deus queria que eles vivessem. I think how did God create man to live? A very important element of the answer is this. Como Deus projetou para o homem viver? I think it's repeated in the mention of the Holy Spirit. Eu acho que essa ideia está aqui na menção do Espírito Santo. God intended man to live filled with His Spirit, Deus led by His Spirit, strengthened by His Spirit. Deus fez o homem para ser cheio do Espírito, guiado pelo Espírito. I think that's what Luke wants us to see. He frames this story with those three thoughts. Lucas, ele quer que a gente enxergue isso, essas três ideias. Luke 4:1. Lucas 4:1. Jesus, full of the Holy Spirit, returns from the Jordan. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. The Holy Spirit has just come down and now he's returning full of the Holy Spirit. O Espírito Santo desce e agora ele volta cheio do Espírito Santo. He's led by the Spirit in the wilderness for 40 days as he's tempted by the devil. E ele é guiado pelo Espírito Santo no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. And at the very end, when it's all over, he returns in the power of the Spirit. E depois, quando tudo terminou, ele volta no poder do Espírito. The Holy Spirit didn't lead Jesus to the wilderness and say, "Oh, off you go, I'll be back in about 40 days." O Espírito Santo não levou Jesus para o deserto e diz: então, vai adiante, eu volto daqui a 40 dias. No, Jesus was filled with the Spirit who led him in the wilderness, was with him every moment, and empowered him through these temptations. Não, Jesus estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava com Jesus em todas as suas tentações. Now, I want to stop for a minute and I want you to consider something. E eu quero parar um pouquinho para você considerar algo. All too often, temptation is portrayed as the battle of the weak Christian. Muitas vezes pensamos na tentação como a batalha do crente fraco. It's the problem of those who are not walking with God. É o problema das pessoas que não estão caminhando com Deus. And while that's true in some instances,
embora isso seja verdade em alguns casos, we can't understand the temptation of Jesus without understanding what it means that he was filled by the Spirit, led by the Spirit, and empowered by the Spirit. mas ao mesmo tempo nós não podemos entender tentação se não entendemos que Jesus foi tentado sendo cheio do Espírito, guiado pelo Espírito e capacitado pelo Espírito. It would actually help to think about Adam for a minute. Ajuda a gente a pensar em Adão um pouquinho. Back in the beginning of the Bible, when God created man in the first place, No início, quando Deus criou o homem, I'm not sure if you've ever considered the importance of God's Spirit and God's intention for man. eu não sei se já considerou a importância do Espírito de Deus na intenção de Deus para o ser humano. Remember the reason God created man in the first place. Lembra por que Deus criou o homem lá no princípio? He created him to bear his image in his newly created world. Ele criou o homem para carregar a sua imagem dentro do mundo criado por Deus. That's in Genesis chapter 1. Isso está em Gênesis capítulo 1. Genesis chapter 2. How did he make man? Gênesis capítulo 2. Como Deus fez o homem? From the dust of the earth. Do pó da terra. Dust. Pó. How can dust from the ground, however marvelously it is formed by God's hand, how can it reflect God's image? Como o pó, por mais maravilhosamente fabricado por Deus, como pode pó refletir a imagem de Deus? I think only by the indwelling Spirit of God. Eu acredito que somente pela habitação do Espírito Santo. Which is what I think you find in the next phrase in Genesis 2:7. Que eu acho que é o que encontramos. God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living creature. O que encontramos em Gênesis 2:7, onde diz que lhe soprou nas narinas Deus o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. God's breath of life was given to Adam in a unique way. O fôlego de vida é dado para Adão de uma forma única. In the Old Testament and the New Testament, the words for breath can also, whatever the words they are, they can also be used for spirit and wind. Essa palavra no Antigo Testamento para sopro também pode significar vento, o espírito. And I think what God breathed into Adam at that moment of creation E eu acredito que quando Deus soprou em Adão no momento da sua criação, was his very spirit, so the dust could actually become the image of God to the world. era o Espírito de Deus, de modo que esse pó poderia ser a imagem de Deus no mundo. God's spirit differentiates man from the animals. O Espírito de Deus faz distinção entre o homem e os animais. God's spirit enlivens that gathered dust called Adam and enables him to bear God's image. O Espírito que dá vida à aglomeração de pó que é Adão e permitindo que ele reflita a imagem de Deus. God's spirit gives life. O Espírito de Deus dá vida. The removal of God's spirit is death or separation from God. A retirada do Espírito é morte, é separação de Deus. And when Adam and Eve succumbed to the serpent's temptation, E quando Adão e Eva caíram na tentação da serpente, God's spirit departed and they died in that moment just as God said they would. o Espírito de Deus partiu naquele momento, eles morreram como Deus havia falado que iria acontecer. But their bodies lived on hundreds of years. Mas seus corpos continuaram vivendo durante centenas de anos. And every descendant of Adam from that day forward has been born into this world without the indwelling Spirit of God. E todo filho de Adão, desde aquele dia, nasceu sem o Espírito Santo de Deus. The Spirit of God who we need to live life as God intended. O Espírito que nós precisamos para viver a vida como Deus projetou. What a desperate condition, right? Que condição desesperada. If you were a Hebrew reading your Bible and you were reading the last book in your Bible,
Se você fosse um hebreu lendo sua Bíblia, lendo o último livro da sua Bíblia, the second to the last paragraph says there was no remedy. O penúltimo parágrafo da sua Bíblia diria que não havia remédio. The old covenant couldn't fix it. A aliança antiga não podia consertar a situação. And then along came Jesus, E então chegou Jesus, living as God intended man to live. vivendo como Deus havia projetado para a vida do homem, Trusting God's word, confiando na palavra de Deus, filled with the Spirit, cheio do Espírito, led by the Spirit, guiado pelo Espírito, empowered by the Spirit. capacitado pelo Espírito. And where does God lead him? E para onde Deus conduz ele? Right to the wilderness to be tested, just as Adam was tested. Direto para o deserto, para ser testado, assim como Adão foi testado. The question is, will Jesus triumph where Adam failed? A pergunta é: Jesus irá vencer onde Adão fracassou? Will Jesus triumph when Adam failed? Jesus irá triunfar onde Adão falhou? I have 3 more comments and then we're going to get into these temptations. Antes de entrar nas tentações, eu quero fazer apenas 3 comentários breves. The temptations comes right after Jesus' baptism. Essas tentações vêm logo depois do batismo de Jesus. I hope that doesn't surprise you. Espero que isso não seja surpresa para você. It's the way life goes today, doesn't it? É assim que é a vida hoje, não é? We have a great spiritual moment with God, Nós temos um grande momento espiritual com Deus then we're right back into a struggle with Satan. e logo estamos na luta com Satanás. But that doesn't necessarily mean we're on the wrong path. Mas isso não significa que estamos necessariamente no caminho errado. Jesus was led by the Spirit. Jesus foi guiado pelo Espírito. The temptation also took place in the wilderness, the harsh, barren, bleak, gloomy place. A tentação ocorreu no deserto, um lugar sem vida, um lugar sombrio. That's in stark contrast to the lush green garden filled with rivers and trees and fruit where Adam and Eve were tempted. Isso faz um contraste grande entre com o jardim viçoso e verde, onde Adão enfrentou sua tentação. Seems like the harder place would make it easier to give in, doesn't it? Parece que no lugar mais difícil seria mais fácil sucumbir à tentação. Why not Jesus? Por que não Jesus? He's empowered by the Spirit. Jesus é capacitado pelo Espírito. And the other, just one comment, the 3 temptations described are not the only temptations Jesus faced. Outro comentário, essas 3 tentações que Jesus enfrentou aqui não são as únicas tentações que Jesus enfrentou na sua vida. He was in the wilderness 40 days. Ele estava no deserto 40 dias. These 3 come at the end of that time. E essas 3 tentações vêm no final daquele período. So we come to the first one. Agora vamos para a primeira tentação. Do what you want, God's word and man's obedience. Faça o que você quiser. A palavra de Deus é a obediência do homem. If you are the Son of God, command these stones, or command this stone to be bread. Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Now, at first glance, it just seems this is about food. Na primeira olhada, parece que aqui estamos falando de comida. We're told Jesus was hungry, O texto nos informa que Jesus estava com fome. and that's an understatement. E isso é dizer pouco. He hadn't eaten for about 6 weeks. I don't know if you've ever had that Ele não experience. come há 6 semanas. Eu não sei se alguém aqui já passou por um jejum assim. He would have been famished. Ele estaria morrendo de fome, He would have been ravenous for just one bite. desesperado para uma única mordida de comida. And to make the temptation more tempting, E para a tentação ser ainda mais tentadora, the devil knew that Jesus had the power to turn all the stones into a sumptuous meal with a single word. o diabo sabia que Jesus teria todo o poder para transformar todas as pedras num banquete enorme. But he didn't go for that. Mas ele não foi por esse Oh, caminho. he feigned like, oh, I'm concerned about you. Ele fingiu, eu estou preocupado com você. With deceptive downplay, he pointed to one stone and said,
make bread. De uma forma enganosa, ele aponta para uma única pedra e fala: transforme em pão. Just one little loaf of bread wouldn't be so bad, would it? Um único pão não seria coisa tão ruim assim, não é? This temptation is strikingly close to what the serpent did with Eve in the garden. Essa tentação se assemelha bastante àquilo que a serpente fez com Eva no jardim. At first, there it appeared it was about food as well. Ali parecia de início que era uma questão de comida. All the trees you can eat from, but not that one? Vocês podem comer de todas as árvores sem ser aquela? But it wasn't about food. Mas não se tratava de comida. They had plenty of food. They had an abundance of food at their Comida, fingertips. eles tinham uma abundância. It was about God's word and man's obedience. O assunto era a palavra de Deus e a obediência do homem. God said, "You may surely eat of every tree in the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day you eat of it you will surely die." That's God's word. A palavra de Deus era: pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem dele, certamente morrerão. Enter the tempter. Essa é a palavra de Deus. E então entra em cena o tentador. Did God actually say, the serpent hissed? A serpente diz: foi isso mesmo que Deus disse? He then twisted God's word and distorted God's intention. Ele torceu a palavra de Deus, distorceu a intenção de Deus. God's lying to you. Deus está mentindo para você. God's holding back on you. Deus está guardando o melhor de He's você. letting you have the good fruit, but not the best fruit, which you would give you your potential. Deus está dando um fruto bom para você, mas não o fruto melhor, não o fruto que permitiria que você alcance todo o seu potencial. Because He knows when you eat of that food, you'll be just like Him. Porque Ele sabe que no dia que comer desse fruto, você vai se tornar como Ele. What's Satan's implication? Qual é a implicação de Satanás? Don't listen to God, do what you want. Não escuta Deus, faça o que você quiser. You need it, you want it, Você precisa, você quer, go ahead and take it. então toma. And that's what she did. E foi isso mesmo que Eva fez. Satan's implication is the same with Jesus. A mesma implicação de Satanás aqui com Jesus. You've been led by the Spirit for 40 long days. Você foi guiado pelo Espírito durante 40 And in longos dias. all that time, He has never led you to food. E em todo esse tempo o Espírito não te guiou até o alimento. He hasn't supplied your basic need. Não tem suprido suas necessidades básicas. You're hungry. Você está com You fome. need something in your stomach. Você precisa de algo no If you're estômago. really the Son of God, you've got all this power at your command. Se você realmente é o Filho de Deus, você tem todo esse poder à sua disposição. Do what you want. Faça o que você See quiser. that stone? Está vendo esta pedra? Make some bread. Faça um pãozinho. Adam and Eve ignored the power of God's Spirit. Adão e Eva ignoraram o poder do Espírito de Deus. The power that they had to obey God's command and resist the temptation. They ignored it. O poder que eles tinham para obedecer o mandamento de Deus, de resistir à tentação, eles ignoraram esse poder. They did what they wanted, Eles faziam o que eles queriam. and with the first bite, they tasted the first death that humanity has ever had. E com a primeira mordida experimentaram a primeira morte que a humanidade sofreu. As God's Spirit departed. Na partida do Espírito deles. But watch this. Mas olha só. Jesus, being led by God's Spirit and filled with God's Spirit, remembered God's word and trusted God's word. Que Jesus, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ele se lembrou da palavra de Deus e confiou na palavra de Deus. He resisted the tempter and rebuked him. Ele resistiu ao tentador e repreendeu. Man does not live by bread alone. O ser humano não viverá só de pão. Man lives by every word that proceeds from the mouth of O God. homem vive de cada palavra que procede da boca de Deus. Jesus obeyed and lived. Jesus obedeceu. And here's the good part for you. E aqui é a boa notícia.
All who follow him receive his Spirit. Todos os que seguem a Jesus recebem o Espírito de Deus. His Spirit who can help them overcome the temptation of Satan. O Espírito que pode ajudar a superar a tentação de Satanás. Scene 2, do it your way. A segunda cena, faça do seu jeito. God's dominion and man's devotion. O domínio de Deus e a devoção do homem. Satan showed him all the kingdoms in one moment. Satanás demonstrou para Jesus em um instante todos os reinos do mundo. And he said, I'll give them all to you if you will just bow and worship me. E Satanás falou para Jesus, eu te dou tudo isso, se você me adorar. What are we to think about this? O que devemos pensar sobre isso? Well, I think it would help to look at a connected scene found in the book of Daniel. Now, I'm not going to have you turn there, but just write down Daniel 7. Talvez ajuda a pensar num outro texto. A gente não vai abrir lá, mas anota Daniel 7. It's a connected scene about Jesus. É uma cena que conecta e também trata de Jesus. It says, there came one like the Son of Man. Diz ali que veio alguém como um filho de homem. He's presented to the Ancient of Days. Ele é apresentado ao ancião de And to dias. him was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations, and languages should serve him. E foi dado a ele um reino e um domínio, de modo que todos os povos, de todas as nações e línguas, o servissem. And his kingdom will be an everlasting kingdom which cannot be destroyed. E seu reino será um reino eterno que nunca será destruído. Now you might be thinking, I get it. E talvez você está pensando, entendi. How could Jesus be snookered into taking Satan's ploy when God promised him those kingdoms anyway? Como Jesus poderia ser enganado para cair na trama de Satanás, já que Deus já prometeu todos esses reinos para ele de qualquer jeito? The answer is in the path he must take to receive those kingdoms. E a resposta está no caminho que Jesus teria que andar para então depois receber todos esses reinos. You see, when the Son of Man, which Jesus is called, when he is given those kingdoms, they are kingdoms that he has forever. Quando o Filho do Homem receber esses reinos, são reinos que ele irá dominar para sempre. That means that the scene is still future in Jesus' day. Isso significa que essa cena ainda é futuro nos dias de Jesus. Only the risen, glorified Christ could be the person in Daniel. Somente o Cristo ressurreto poderia ser essa figura de Daniel. And the path that Jesus must take to fulfill Daniel 7 is going to take him through the agony of the cross. E o caminho que Jesus teria que trilhar para chegar nas glórias de Daniel 7 vai passar pela cruz. Satan's ploy is essentially this: Jesus can have the crown without the cross. E o engano de Satanás, a ideia de que Jesus pode receber essa coroa sem passar pela cruz. Imagine how tempting that is. Imagina o quão tentador isso é. No pain, Não preciso de dor, no suffering, sofrimento, no retching from the repulsion of sin entering his being for the first time. sem contaminação repugnante do pecado, tendo contato com ele pela primeira vez. As God poured out the sins of all humanity on him. Enquanto Deus Pai derramou sobre ele todo o pecado da humanidade. No agonizing torment as God righteously judged all of those sins in Jesus, not us. Nenhum tormento de Deus derramar sobre Jesus a justa ira pelos nossos pecados. A judgment of eternal wrath against him. Juízo juízo eterno contra ele. Satan was offering Jesus the easy way to the crown. Satanás estava oferecendo para Jesus um caminho fácil para a coroa. Why do it God's way? Por que fazer do jeito de Do Deus? it your way. Faça do seu jeito. I don't know if you ever thought about this, but this is the most intense, powerful, weighty, lasting temptation of the three. Eu não sei se você já reparou
mas isso aqui é a tentação talvez de maior peso. How do we know that? Como a gente sabe disso? Well, look at verse 13. Olha o versículo 13. When the devil was done, Tendo concluído todas as tentações, he departed from him until an opportune o diabo time. afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Jesus is going to face this temptation one more time. Jesus vai enfrentar essa mesma tentação mais uma vez. You see, Luke describes when that opportune time took place. E Lucas vai descrever esse momento It oportuno. wasn't in the wilderness, it was in a garden. Não foi no deserto, foi It was- num jardim. It was when Jesus was praying just before they arrested him to take him to the cross. Era quando Jesus estava orando, logo antes de ser preso para ser levado para a cruz. Listen how much the intensity, weight, and power of this temptation has increased to him. Olha como o poder, a intensidade, o peso dessa tentação só aumentou para Jesus. The whole setting is temptation. He says to his disciples, pray that you might not be tempted. Ele fala para seus discípulos, orem para que vocês não caiam em tentação. And then he says, Father, if it be, well, he said, Father, remove, if you're willing, this cup from me. E Jesus clama ao Pai, Pai, se for da tua vontade, que seja afastado esse cálice de mim. Nevertheless, not my will, but yours be done. Mas não a minha vontade, And then mas a tua angels vontade came. seja feita. Angels came and began strengthening him. E anjos vieram e começaram a fortalecer Jesus. And he was in agony. E Jesus estava em agonia. He was sweating drops of blood. Ele estava suando gotas de sangue. That's intense. Isso é intenso. That's powerful. Isso é poderoso. At that moment, the temptation was to go the easy way. E nesse momento, a tentação era de optar pelo caminho mais fácil. At that time, he said, nevertheless, not my will, but yours be done. E foi nesse momento que ele disse, não a minha vontade, mas a tua vontade seja Here in feita. chapter 4, he looked at Satan and said, you shall worship God only. E no capítulo 4 ele olhou para Satanás e disse que deve adorar somente a Deus. The point is hard to miss. É difícil perder esse ponto. God's word says man's worship is reserved for the Lord God only. A verdade de Deus é que a adoração do homem deve ser reservada tão somente para Deus. And Jesus is saying, you will not get one moment of my worship. E Jesus está afirmando, você não vai roubar sequer um momento da minha adoração. Here's some homework for you. Deuteronomy 6, from where Trabalho this de comes. casa para vocês, Deuteronômio capítulo 6. It's connected to and flows from a passage in Deuteronomy 6:4. Flui aqui de uma passagem de Deuteronômio 6:4, Where Moses is telling Israel what the real problem is with their disobedience. onde Moisés está falando para Israel sobre o verdadeiro problema da sua desobediência. That they need to love the Lord their God with all their heart Que eles and might and soul. Que precisam amar a Deus de toda a sua mente, com toda a sua força. Jesus' answer to Satan in this temptation is actually connected to and flows from his powerful, intense, profound devotion to God. E isso provém da devoção intensa a Deus. He's one who loves God with all his heart and mind and soul. Porque Jesus é aquele que ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. The question for us is it possible to love God like that? E a pergunta para nós, é possível realmente amar a Deus assim? And I think it is when we're filled with God's Spirit, led by God's Spirit, and empowered by God's Spirit. Eu acredito que é sim possível quando somos cheios do Espírito, guiados pelo Espírito e capacitados pelo Espírito. So do what you want, do it your way, Então, faça o que quiser, force faça do seu jeito. God's hand. Force a mão de Deus.
This last temptation finds Jesus being led up to the heights of the temple. Essa última tentação leva Jesus às alturas do templo. And before Satan tempts him, E antes de ser tentado por Satanás, he uses God's word on him. ele usa a palavra de Deus contra ele. He quotes a psalm Ele cita um salmo. that it's a famous poem, Psalm 91, that talks about God's abundant care and protection and deliverance for those who trust in him and hold fast to him in love. É uma poesia conhecida, o Salmo 91, que fala do cuidado de Deus sobre aqueles que nele confiam e se apegam a Deus em amor. Now, where they are is at the highest point of the temple. E onde eles estão é o pináculo, o ponto mais alto do templo. It's a point most people think looks down 450 feet to the Kidron Valley. Um ponto que a maioria pensa que poderia daí olhar diretamente para baixo, mais ou menos 150 metros para o vale de Kidron. That's quite a drop, isn't it? É uma queda grande, não é? And Satan says, jump. E Satanás diz, pule. His thought seems to be, if you really trust God's word, show it. E o pensamento de Satanás é, se você realmente confia em Deus, então demonstre. And if God really cares for you, he'll show it in the way you want, in the moment that you want. E se Deus realmente se importa com você, Ele vai demonstrar isso do jeito que você quer, no momento que você quer. Have you ever been tempted by a thought like that? Você já recebeu uma tentação assim, um pensamento assim? I'm struggling. Deus, eu estou lutando. God, I want this. Deus, eu quero isso. I'm trusting you, and if Estou you confiando. really care for me, I need you to show me now. Estou confiando no Senhor e se o Senhor realmente se importa comigo, precisa me mostrar agora. Well, Jesus answered from Deuteronomy once again. E Jesus respondeu do livro de Deuteronômio mais uma vez. Deuteronomy says, you shall not put the Lord to test. E ali diz que não deve colocar à prova o Senhor. The full verse in Deuteronomy ends with, as you did at Massa. E o versículo completo em Deuteronômio diz como vocês fizeram em Massá. I'm not sure if you remember Massa. Eu não sei se vocês se recordam It's found in dessa Exodus cena. 17. Here's more homework. Um Exodus pouco mais 17. trabalho de casa para vocês. Isso se encontra em Êxodo, capítulo 17. Read through Exodus sometime. E dá uma lida em Êxodo em algum momento. Come to Exodus 15, the song of God's marvelous deliverance of his people. Tem o cântico ali celebrando o livramento maravilhoso de Deus do seu povo. Watch the people as they begin their journey away from Egypt and into the promised land. Acompanha o povo saindo do Egito em direção à terra prometida. See God's miraculous care and love for them along the way as he provides water and food for them. Acompanha o cuidado, o amor de Deus em prover a água e o alimento para eles. And then count the times they grumbled. E aí então conta as vezes que eles murmuraram The contra times they Deus. grumbled and complained and demanded that God demonstrate his care in the way they wanted at the moment they As chose. vezes que murmuraram e exigiram que Deus demonstrasse o cuidado dele do jeito que eles queriam, no momento que eles queriam. This is not just Jesus' temptation. Não é apenas uma tentação para Jesus. It's common to man. É uma tentação comum aos homens. Massa means testing. Essa palavra massá, ele significa provação. It's the opposite of trusting. É o contrário da confiança. Trusting is that solid confidence that God will show his care in his way and in his time. E a confiança de que Deus vai demonstrar seu cuidado do jeito dele e no momento dele. So Jesus, trusting God's word Então Jesus confiou na palavra de and Deus. led by the Spirit, Guiado pelo Espírito, turned and walked away from a cliff that would have destroyed his trust in his heavenly Father. virou as costas para aquele precipício que teria destruído sua confiança em Deus e na palavra de Deus. Do what you want,
Faça do seu jeito. Do it your Ou way. faça o que você quer, faça do seu jeito. Force God's hand. Force a mão de Deus. None of them worked on Jesus. Nenhuma dessas funcionou para Jesus, com Jesus. Verse 13, Versículo 13. excuse me, 14. Desculpa, 14. Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, Jesus, no poder do Espírito, voltou para Galileia. and a report went out about him throughout the whole country. E a sua fama correu por toda aquela região. And he taught in their synagogues, being glorified by all. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Adam and Eve faced a great temptation by Satan and failed. Adão e Eva enfrentaram uma grande tentação de They Satanás. lost Falharam. the Spirit, and every human being in this world cannot live the way God intended them to live. E por causa disso, todo ser humano não pode viver como Deus projetou originalmente. Jesus lived it as God intends man to live. Jesus viveu como Deus projetou para o ser humano. Filled with God's Spirit, led by God's Spirit, empowered by God's Spirit, Cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo e capacitado pelo Espírito Santo. trusting God's word, Confiando na palavra dele. and he triumphed. E Jesus triunfou. How should we respond? Como devemos responder? Praise God for Jesus, right? Louve a Deus por We Jesus. should praise God always in our hearts for Jesus. Devemos sempre em nossos corações louvar a Deus por Jesus. We should thank Jesus for sending the Holy Spirit to us that we might follow in his steps when we're tempted. Devemos agradecer a Jesus que Ele nos enviou seu Espírito para que possamos vencer as tentações. We should learn from Jesus. Devemos aprender com Jesus. We will be faced with temptation from time to time. De vez em quando nós vamos enfrentar as tentações. Some may grow in intensity in our struggle with it. Às vezes a intensidade das tentações pode até crescer. Even as we're walking in the Spirit, that will happen. E mesmo quando andamos no Espírito, isso pode acontecer. That happened to Jesus also. Aconteceu também com Jesus. So follow Jesus. Então siga Jesus. Trust God's word. Confie na palavra de Be filled Deus. with God's Spirit. Fique cheio do He Espírito will Santo. lead you and empower you to overcome each and every temptation God brings your way. Ele irá acompanhá-lo e guiá-lo para vencer toda a tentação de Satanás que Well, thanks vier for no seu listening. caminho. Obrigado por And sua I trust atenção. that you are encouraged this evening. Eu espero que seja encorajado Let's pray. nessa noite. Father, Vamos thank you orar. for Jesus. Agradecemos ao Pai por Jesus. Thank you for sending him. Obrigado por enviar Jesus. Jesus, thank you for living the way God intended man to live. Jesus, muito obrigado por viver como Deus projetou para o homem viver. Thank you for overcoming such temptation as would have removed the cross. Obrigado por vencer tentações que teriam tirado a cruz. Thank you for your Spirit. Obrigado pelo Espírito. Thank you for his power. Obrigado pelo poder do Espírito. And thank you for trusting God's word, E obrigado, ó Jesus, por confiar na palavra de helping us Deus. see the way we can overcome Satan's temptation for us. E nos ajudando a perceber como nós também podemos vencer as tentações May we de walk Satanás. the way you walked Que possamos andar como o Senhor andou, until the day we die até o dia da nossa morte. or are brought back home to you. E sejamos levados de volta ao Senhor. I pray this in your Son's name. Amen. Oro no nome do teu Filho. Amém. Amém.